população conhece colesterol, entende do risco do colesterol, mas por o colesterol não trazer nenhum sintoma, ele é meio que deixado de lado. Às vezes o primeiro sintoma vai ser o infarto em torno dos 45 anos de idade. O colesterol alto não é exclusivo de adultos, né? As crianças podem ter, não é isso? A criança vai gostar do que ela é exposta para comer. Algumas alterações, como por exemplo, aumento de colesterol, as pessoas não sentem dor, né? Elas não têm nenhum sintoma. Então, acham que tudo bem, não tem problema. Toma café? Tomamos já. Já tomaram? Raul, se fala de colesterol, colesterol, colesterol. O que é colesterol? Então, colesterol, vamos dizer o seguinte, é um tipo de gordura que só tem nos animais, mas que o grande problema é quando ele está muito alto no nosso sangue. Então, quando eu falo que está com colesterol alto, o colesterol alto no sangue está acima dos valores usuais, e esse aumento está associado com o aumento do risco de problemas do coração. Então, uma gordura necessária ao organismo. Não tem dúvida. Vital. Vital. Nós temos que ter colesterol no sangue. Exatamente. Não só no sangue, mas nas nossas células também. Células, sangue, tudo. Exato. É isso? Exatamente. Só que quando a gente fala em colesterol, nós estamos preocupados com a quantidade de colesterol no sangue que pode parar nas nossas artérias e dar a tal da aterosclerose, lá, que é aquelas placas de gordura que vão levar ao infarto. A gênese, quer dizer, a origem da doença coronária, das obstruções dos vasos coronários do coração, geralmente é o acúmulo de colesterol, de gordura ao longo dos anos. Que no início ele causa um espessamento da placa, ele vai acumulando dentro do vaso, até que um ponto ele começa a obstruir 80%, 90%, aí geralmente é a angina, ele causa angina, causa dor no peito. Quando obstrui 100%, aí é que a gente chama de infarto do miocárdio. E se fala muito colesterol bom, colesterol ruim. O que é o colesterol ruim, o que é o colesterol bom e quais os níveis? Porque esses níveis mudam, né? A cada diretriz, a cada consenso, mais ou menos o que é o bom, o que é o ruim e os níveis ideais. Então, Karina, na verdade é assim, o colesterol ruim é aquele que está associado ao aumento do risco de problemas do coração, dos infartos, dos derrames, etc. E o colesterol bom é aquele que teoricamente protegeria o nosso organismo contra isso. Para simplificar, o colesterol ruim é o tal do LDL, lipoproteína de baixa densidade, e o colesterol bom é o tal do HDL. Isso a gente já conhece há muito tempo, né? Como você falou, os níveis variam muito. Por quê? Porque a gente vai pesquisando, vai fazendo testes, estudos com milhares e milhares de pessoas e a gente vai vendo que valores que no passado a gente considerava como adequados já não são mais, né? Então, para a população em geral, vamos dizer o seguinte, que o ideal seria que a gente tivesse o colesterol LDL pelo menos abaixo de 100 miligramas por decilitro do sangue, sendo que a maioria de nós tem tipo 130 mais ou menos, tá? E para o colesterol bom, assim, o ideal seria talvez acima de 45, 50 miligramas por decilitro, embora hoje em dia o colesterol bom está um pouco meio em baixa, né? Assim, a gente já não considera ele tanto, embora ter ele baixo não é legal, ninguém mostrou que aumentar esse colesterol bom vai proteger as nossas artérias. Não, principalmente que você não consegue aumentar, né? Cá entre nós, né? O LDL colesterol, que é o colesterol ruim, ele abaixa com dieta algumas vezes, mas com remédio. Sim. Agora, quando você tem o HDL colesterol baixo, é muito pobre em medicação que suba o HDL colesterol. É um dos nossos grandes desafios. Principalmente se a pessoa tiver os triglicéridos, que é outro tipo de gordura do sangue elevada, obesidade e fumar, se a gente conseguir fazer as pessoas perderem peso, reduzir os triglicéridos e não fumar, dá uma subidinha no bom colesterol. As pessoas não acreditam que o colesterol elevado, por ele não causar nenhum sintoma, elas não entendem que o colesterol elevado pode levar a uma doença arteriocoronariana. Na cardiologia tem vários métodos diagnósticos para você inferir algum problema
que está acometendo uma das artérias coronárias. A maioria dos métodos, eles são não invasivos, como o ergométrico, onde você corre na esteira ali, que se faz aquele teste de estresse, tem o próprio ecocardiograma, tem alguns outros exames, até de sangue, para você inferir alguma inflamação, mas o exame que efetivamente olha as coronárias, olha as paredes da coronária, vê o nível de obstrução, essa é a tomografia de coronária ou a angiotomografia de coronária. Esse é um método não invasivo que consegue avaliar as artérias coronárias. Toda vez que a gente faz uma angiotomografia, ela demanda um número, milhares e milhares de imagens, um número grande de imagens. E a gente sempre faz as reconstruções tridimensionais, as reconstruções dos vasos, para que o clínico, o cardiologista, ele consiga interpretar melhor também essas imagens e para que o próprio paciente consiga entender onde está o problema, quais são essas alterações. Como são milhares e milhares de imagens, você precisa do laboratório de reconstrução das imagens e também na sala de laudos, onde o radiologista fica avaliando as imagens e a gente acaba passando o dia inteiro dentro da sala de laudo, é interessante que a luz seja um pouco mais, seja uma sala mais escura, para evitar também um reflexo, e esse reflexo pode atrapalhar na hora de você analisar as imagens, prejudicar na análise. Por isso que as salas, normalmente, numa sala de radiologia, elas são salas mais escuras, a fim de se você conseguir identificar melhor os tons de cinza dos exames. O que é a angiotomo, né? O que ela mostra? Por exemplo, esses pontinhos brancos aqui, ó, são as placas que calcificaram. Então esse cálcio, isso está relacionado com o aumento de colesterol. Quanto mais colesterol, quanto o colesterol mais alto, você acaba tendo um aumento dessas placas. Então aqui a gente vê várias placas calcificadas na parede da artéria. Mas o grande foco realmente da cardiologia preventiva é reduzir o colesterol ruim, ou por intermédio de um estilo de vida adequado, ou por intermédio de tratamentos com remédios. Você falou uma coisa interessante que eu quero tirar uma dúvida. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem, ou uma pessoa que tem 120 de LDL colesterol, ok. E aí ela tem um HDL, que o normal é acima de 40, ela está 80. Aí eu falo, só não precisa remédio porque o seu HDL faz um balanço entre os dois. Isso é verdade, não? Olha, em termos, né? Hoje em dia a coisa mudou um pouco de figura, porque infelizmente muitas vezes esse bom colesterol muito alto talvez não seja tão protetor assim. Então a gente tem que levar em consideração não só o colesterol do sangue, mas os outros fatores, né? Se a pessoa já teve o problema do coração antes, se já teve um derrame, se ela fuma, se ela é diabética, se ela é hipertensa, nós temos que levar tudo isso em consideração. Bom, mas de qualquer maneira, o foco em 2022... A ciência mostra que tem que agir no LDL colesterol, é isso? Exatamente. A gente aprendeu nos últimos 30 anos. Eu falo que vocês que estudam isso muda a cada ano. A gente muda os valores. Amanhã o HDL é bom, a gente mas muda os valores. Né? Eles, os cientistas que mexem com isso, e o Raul deles, reconhecido no mundo inteiro, diga-se de passagem, eles mudam. A gente faz estudos com dezenas de milhares de pessoas, onde a gente compara valores cada vez mais baixos de colesterol e como isso influencia no risco de infartos, derrames e mortes. E a gente chegou à conclusão que o ideal provavelmente é ter colesterol LDL de tipo 40, 30, mas não significa que eu tenho que colocar remédio para colesterol na caixa d'água. 300, tô ótimo. Eu tô morto, então. Não, você faz tratamento, eu sei que você não tá. Ele é um bom paciente? Mais ou menos. Demorou muito até a gente conseguir melhorar o colesterol do Calil, viu? O Raul cuida de mim há uns 20 anos. Tenho colesterol familiar, minha família inteira infartou, eu coloquei stent, mas agora eu tô... Ele tinha uma certa dificuldade com o uso das estatinas, né? Ele sentia alguns eventos... São os melhores remédios para baixar o colesterol. Agora, o grande problema, estatina é o santo remédio. Até falar em estatina, as pessoas falam, meu Deus, tem efeito colateral, tem nada. Mínimo efeito colateral, perde o benefício. É que eu sou um paciente que não podia tomar. Eu caio numa mínima porcentagem de pacientes que eu tenho muitas dores musculares, né, Raul? Isso. Então isso é bom falar, porque muitas vezes as pessoas, a estatina faz mal. Faz nada. O efeito colateral é muito pequeno perto do grande benefício que ela faz, né? Então, mas aí eu tomo remédio injetável, não é isso? Isso.
Isso, ele toma uma nova geração de remédios, são as chamadas injeções para baixar o colesterol, que são muito eficazes e que, quando adicionadas às estatinas, a gente consegue chegar a valores de colesterol que a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir chegar. Reduções aí de até 80%, 85% dos valores que as pessoas têm usualmente. A angioplastia já é um procedimento terapêutico. Também se faz por via catéter, né? Tanto também pela via femoral ou radial. Só que, no caso da angioplastia, nós introduzimos uma corda guia muito fininha que vai até o local da obstrução. Por meio dela, nós navegamos com um balãozinho que faz a desobstrução e implantamos o stent, que é o tratamento mais definitivo, né? Que empurra a placa de gordura para o vaso, restaura a luz e o paciente passa a não sentir mais os sintomas de dor no peito. Na verdade, ele comprime a placa, ele esmaga a placa na parede do vaso. Então, na verdade, ele não vai para lugar nenhum, ele só redistribui essa placa ao longo daquele segmento doente, mas ele fica comprimido atrás do stent. O que não tem problema nenhum, porque o stent agora, ele restaura a luz por completo. Uma vez implantado o stent nas artérias coronárias, ele fica para sempre. Mas isto é uma palavra também de cuidado, porque uma vez que o paciente é tratado com stent, não quer dizer que ele está absolutamente curado. A doença, a gordura, pode se depositar em outros locais. Então, após o tratamento com stent, o paciente continua tendo que se cuidar, né? Não deixar o colesterol subir, tratar da diabetes, caso ele tenha diabetes, para a glicemia ficar baixa e todos os outros fatores de risco para que aquela placa não progrida em outros sítios. Nesse ponto, nós então introduzimos um fio metálico, que é quase do tamanho de um fio de cabelo, por cima dele que nós vamos navegar com o material da angioplastia, que é o balão e o stent. Então o guia já está na coronária que nós vamos tratar. Depois da angioplastia com balão, nós fazemos uma injeção de controle para ver se está tudo bem e para agora avaliar o tamanho do stent que nós temos que implantar. Então aqui na mão do Dr. Esteves está o stent desinsuflado, tá? Então ele tem uma gradezinha de metal muito fininha, que também quando nós insuflamos o balão dentro do stent, o stent arma e fica na artéria. Então esse é o momento que nós introduzimos o stent dentro do catéter para que ele chegue até o local da obstrução, né? Vejam que ele vai navegar sobre aquele guia metálico que eu mostrei no início. Estamos posicionando o stent agora, fazemos uma injeção de contraste e na sequência nós começamos a insuflação do balão para armar o stent dentro do vaso. Veja que o balão insuflou e este é o momento em que o stent vai armar e ficar na parede do vaso, empurrando a placa contra a parede e abrindo a luz. Então, essa é a imagem do local da obstrução antes do implante do stent. Vocês veem que já tem um certo estreitamento nesse ponto. E após o implante do stent, onde já não se repara nenhuma lesão residual. Os hospitais de mais alta complexidade, todos estão preparados para realizar a angioplastia com um implante de stents. Isso existe uma ampla cobertura do SUS, então tanto os hospitais acadêmicos públicos como os hospitais privados oferecem essa modalidade de tratamento. Não, primeiro as estatinas. Tira o mito da estatina, porque a estatina é vital. Ela reduz, né? O paciente que tem, por exemplo, placa de gordura nas artérias, nunca infartou, ele tomando a estatina, ou dependendo do caso, o ácido acetil salicílico, ele reduz em 80% a chance de infartar, é bastante. Justamente a gente trata o risco da pessoa. Quanto mais alto for esse risco, maior será o benefício que a pessoa terá da estatina. A estatina é muito segura. A gente tem estudos aí com quase 300 mil pessoas tomando estatinas. As estatinas estão no mercado há 30 anos. Elas fazem uma diferença muito grande para quem precisa. Veja, as estatinas são pílulas que baixam o colesterol. Mas a gente sabe que as estatinas, em algumas situações, não são suficientes para colocar o colesterol onde a gente precisa.
E aí se descobriu uma proteína, que tem um nome que parece um palavrão, que é PCSK9, que todos nós temos, e nós descobrimos que, baseado em estudos genéticos, que quem tinha excesso dessa proteína tinha colesterol muito alto, e quem tinha perda dessa proteína no sangue tinha colesterol baixo. Mais ou menos 10 anos, um dos desenvolvimentos mais rápidos que houve na ciência médica, inventaram medicamentos para baixar essa proteína, que é um anticorpo monoclonal, ou seja, uma substância que a gente injeta no sangue, no organismo da gente, que cola nessa proteína e destrói essa proteína. E o colesterol cai 60% em cima daquilo que a gente conseguia fazer com as estatinas. É revolucionário. E esses remédios reduzem o risco de infartos, derrames e necessidade de pontes de safena e stents. Todas as pessoas da nossa família, elas sofriam com problemas do coração e vinham a falecer em decorrência disso. Tanto a doença coronária, quer dizer, a aterosclerose, ela é hereditária, né? E por exemplo, tem famílias que têm colesterol alto, é isso. Diferencia as famílias com colesterol alto das famílias que têm a doença mais grave, que é a hipercolesterolemia familiar. Então, veja, é assim, a maior parte das pessoas tem colesterol alto por um impacto de alguns genes associados a uma dieta inadequada, excesso de peso, etc. Mas existe mais ou menos 1 em cada 250 na população que tem uma doença genética autossômica dominante. O que é isso? É um gene que tem um impacto muito forte sobre o colesterol, ou seja, de cada 2 pessoas na família, uma será afetada. E todas as pessoas da nossa família, elas sofriam com problemas do coração e vinham a falecer em decorrência disso. E muito me estranhava, mas nunca tive informações e nem a família não sabia, né? Era curioso que todo mundo que teve problema foi problema do coração e todo mundo que veio a falecer foi do coração. Se uma pessoa não faz o tratamento adequado e tem a alteração genética para hipercolesterolemia familiar, a chance dela ter um evento cardíaco é 22 vezes maior. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, maior a chance dela evitar ter uma doença arteriocoronariana. O João, quando ele fez por volta de 7, 8 aninhos, o médico dele autorizou, né, nós fazermos o exame. E ele também tinha o colesterol muito alto. E aí eu levei para o INCOR e lá eles fizeram a coleta, né, desse material e descobrimos que de fato nós tínhamos a doença. A partir daí, toda a família, por parte da minha mãe, ela foi acionada para poder vir fazer também esses testes e todos podem se tratar no INCOR. Se eu tenho a tal da hipercolesterolemia familiar, 50% dos meus filhos terão, 50% dos meus irmãos terão. Qual que é o grande problema disso aí? Você nasce com valores de colesterol de 2 a 3 vezes o valor normal. Então você está exposto a valores muito altos de colesterol desde o nascimento, até intraútero, se for o caso, tá? E o que acontece com isso? Como você está exposto desde muito pequenininho, se você não tratar, vai adiantar o risco de você desenvolver um problema cardiovascular 10 a 15 anos. Só para vocês terem uma ideia, aos 40 anos de idade, se não tratados, metade dos homens com hipercol familiar vai ter um problema cardiovascular. Ou acidente vascular cerebral ou infarto. Isso. Se não tratar. Para vocês terem ideia, no mundo nasce uma criança por minuto com hipercolesterolemia familiar. Chega a 39 milhões de pacientes no mundo. Então, a parte genética não é desprezível também. São pessoas que nascem, eles têm essa alteração e terão a vida toda, né? Então, uma hipercolesterolemia de causa genética. É claro que nessas condições o reforço da dieta é ainda mais importante, né? Até porque a criança, muitas vezes, ela nem usa droga, né? Não usa medicação para o tratamento do colesterol. Claro, isso é critério médico, se vai usar ou não. Mas, enfim, pensando que desde pequenas essas crianças precisam ter um controle
ainda melhor, né, em relação ao consumo alimentar. Então, veja, é uma doença que é muito grave do ponto de vista de risco cardiovascular, só que é uma doença que é completamente controlável. E a gente, inclusive, tem crianças com colesterol alto, que os pais tiveram problemas de coração muito jovens, etc., que a gente trata. E já está demonstrado claramente, se a gente iniciar o tratamento precocemente desses indivíduos, a gente consegue fazer com que eles tenham o mesmo risco de problemas cardiovasculares do que as pessoas que não têm a hipercol familiar. Uma doença que afeta 1 em cada 250 mais ou menos na população e 1 em cada 18 pessoas com infarto do miocárdio vai ter a hipercol familiar. Aliviada e muito grata. E muito grata porque não fosse assim, de repente nós nem chegaríamos aos 40. Porque com o ritmo de vida que a gente leva hoje, essas doenças elas vieram muito mais cedo para a nossa geração. E eu imagino para a geração do meu filho, que seria mais ainda, né? Então eu fico muito grata de ter encontrado o INCOR, de ter encontrado pessoas maravilhosas para ajudar a gente, orientar. As estatinas são os principais medicamentos para o tratamento da hipercolesterolemia. Ela realmente modificou o curso no tratamento, sendo uma classe de medicamento bastante eficiente. A doença não tem como você evitar que a próxima geração venha sem alteração genética. Não tem cura, o que tem é tratamento. Hoje ele vive uma vida muito saudável, de atleta, muito por conta dessa doença. Então, ela tem o seu lado muito tenebroso, mas ela também trouxe muita coisa boa para a nossa vida. E para a gente comemorar, nós pulamos, a médica dele autorizou e nós pulamos de paraquedas. Raul, e esse programa chamado Hipercol Brasil? Quem coordena isso? Então, na realidade, e o que é? O Hipercol Brasil é um programa que é do Laboratório de Cardiologia Molecular e a gente faz a parte clínica, na unidade clínica de lípidos, a gente cuida dos pacientes que são diagnosticados... Aqui no INCOR? Aqui no INCOR. É um programa de diagnóstico genético da hipercolesterolemia familiar, um programa que foi financiado pelo PROAD SUS, tá? Onde a gente já fez screening de mais de 6 mil pessoas suspeitas. Para entrar no programa, para ser avaliado, precisa ter colesterol bem alto, o LDL colesterol acima de 220, que é bem alto. Lembra que eu falei que a maior parte tem 120, mais ou menos, tá? A hipercolesterolemia familiar é uma doença, por ela não ter nenhum sintoma, é uma doença subdiagnosticada. Estima-se que no Brasil menos de 1% das pessoas são identificadas com HF. Então, o programa Hipercol Brasil, o rastreamento genético em cascata, ele é extremamente importante para ajudar a identificar novos casos e encaminhar para tratamento para diminuir a incidência de doenças arteriocoronarianas. E aí a gente pega esses indivíduos, eles vêm aqui, a gente faz os testes genéticos para tentar ver se acha causa genética. E uma vez diagnosticado, a gente chama as famílias, chama os irmãos, são os familiares de primeiro grau, né? Os irmãos, os pais, os filhos, e a gente tem várias famílias. A gente tem no nosso ambulatório, Calil, mais ou menos 900 pacientes de várias dessas famílias que foi diagnosticado hipercolesterolemia familiar, que estão sendo acompanhadas aqui e que nós fazemos tratamento. Desde quando nós tratamos essa doença, a primeira vez que a gente teve um nível de colesterol dentro do padrão foi há 1 ano. Antes disso, ele nunca havia conseguido esse nível. E o ano passado, ele conseguiu. Foi praticamente um alívio. No
no Hipercol Brasil é um programa que faz rastreamento genético em cascata. Nesse rastreamento, a gente parte de casos índices, que são pessoas que já sabem que tem a doença, que tem colesterol alto, às vezes já tiveram até o infarto. O colesterol alto não é exclusivo de adultos, né? As crianças podem ter, não é isso? Com certeza, principalmente hoje em dia com a obesidade infantil, aumenta muito o colesterol e um outro tipo de gordura também, que são os triglicérides, né? E é claro, veja, todo adulto com hipercolesterolemia familiar, dislipidemia genética grave, foi uma criança com hipercolesterolemia familiar. Então, veja, por isso que existem campanhas mundiais de avaliação de colesterol em crianças e adolescentes, para que a gente faça o diagnóstico. Vira e mexe, a gente está aprendendo a comer coisas novas. Então, isso com as crianças é ainda mais possível. Por isso que não pode ser esse bordão aí de criança, só come tranqueira, guloseima, né, doce. Não pode ser mais a nossa verdade absoluta, aí, como já foi por muitos anos. A criança come o que a gente mostra para ela que é benéfico, que tem sabor agradável, mas que muitas vezes ela vai se habituando ao sabor de tanto se expor. Então ela vai comer melhor o que tem à disposição se a gente tiver esse pensamento. Em relação às escolas, isso é importante. Quando a gente sabe que, quando a gente assume que criança come tranqueira, que criança come guloseima, a gente libera a escola. É normal a escola não se preocupar. O importante é considerar-se também a população pediátrica, né, que não só pela hipercolesterolemia de origem genética, mas principalmente pelos hábitos, né, atuais. A gente sabe que a obesidade, o excesso de peso tem aumentado muito nessa população, e o hábito alimentar faz parte, né, desse controle. Então, a hipercolesterolemia também depende do hábito da alimentação, e uma orientação para essas crianças tem um papel muito importante. E importante lembrar só, Calil, principalmente se na família tiver história de pessoas que tiveram problema do coração jovens, tiverem história de colesterol alto, muito importante checar o colesterol das crianças e dos adolescentes. E mulher e homem, tem diferença? Então, as mulheres, elas são mais protegidas contra os efeitos danosos do colesterol até a menopausa. Depois da menopausa, as mulheres tendem a ter um aumento do colesterol que pode ser de 15% a 20%, porque os hormônios femininos ajudam a baixar o colesterol, mas em geral é igual. Agora a mulher é mais protegida contra o colesterol alto, pelo menos até essa fase. Antes da menopausa. Isso. O que importa, né? O que as pessoas devem olhar no rótulo? Se o alimento tem gordura trans, né? Se ele for preparado com gordura trans, já é um alimento que deve ser consumido minimamente ou idealmente que não seja consumido, tá? A incidência de pessoas com colesterol no mundo é muito grande, né? Visto que o colesterol é um dos grandes fatores de risco para o infarto e acidente vascular cerebral. Para vocês terem uma ideia, no mundo morrem por ano 20 milhões de pessoas de acidente vascular cerebral e infarto. 20 milhões por ano, né? E o colesterol é uma das grandes causas disso. É isso, Raul. Comenta um pouquinho em cima disso. Não tem dúvida. Assim, veja, se você perguntar para mim quantas pessoas têm colesterol alto no mundo, provavelmente eu vou falar para vocês, quase todo mundo. A maior parte de nós tem colesterol inadequado quando a gente fala em relação ao aparecimento de doença aterosclerótica, tá? Assim, agora, quando a gente coloca os valores, vamos dizer assim, da população em geral, vamos dizer que mais ou menos 17% teria valores muito altos. E a gente teria mais ou menos 5% com mega altos, que aí entra a hipercolesterolemia familiar. Se você quase 25% da população do mundo tem colesterol proibitivo, entre aspas. Veja, na realidade, como eu falei, a maioria de nós teria valores acima do que seria o ideal. Então, uma dieta inadequada, ela traz vários prejuízos, né? Que às vezes você nem detecta no próprio exame. O exame está normal, o colesterol normal, o triglicérides é normal, aparentemente está tudo normal, né? Só que uma alimentação inadequada cronicamente, a longo prazo, como se essa conta fosse paga ali mais lá na frente, né? Porque alguns parâmetros vão sendo alterados, mas eles não aparecem nos exames laboratoriais, né?
mas a gente sabe que muda o perfil da HDL. Bom, eu comia de tudo e sem regra. Então eu comia muita pizza, até pela área, né? A gente de tecnologia come pizza o tempo todo, vara à noite come pizza. Era muito hambúrguer, muito fast food e muito mesmo. Eu não comia 2 pedaços de pizza, né? Como eu como hoje. Eu comia 8 pedaços de pizza. Eu comia a pizza, né? E junto 2 litros de refrigerante e por aí ia, né? Fumava um maço de cigarro por dia e não fazia absolutamente nenhuma atividade física. O fato de você tomar remédio, né, ou você precisa fazer uma dieta, você precisa fazer exercício, não fumar, são outros fatores de risco que previne contra, obviamente, você ter um infarto ou um acidente vascular cerebral. Veja, a doença aterosclerótica, as placas de gordura que levam a infarto, derrames, etc., é uma doença com vários fatores. O colesterol é um deles. Não adianta controlar só o colesterol. Tem que parar de fumar, tem que fazer exercício, controlar a pressão, controlar o diabetes, perder peso. É o conjunto da obra que tem que ser levado em consideração e o colesterol é um dos mais importantes dentro dessa obra aí. Nunca senti medo nenhum e isso foi muito engraçado porque foi assim, né? Eu faço um check-up anual pela empresa que eu trabalho. O meu colesterol estava no limite, mas ele não tinha estourado, mas ele vivia no limite, né? E os médicos já haviam pedido para eu controlar a alimentação. E eu não fiz isso, né? Os outros exames meus, assim, ficavam mais ou menos dentro da normalidade para quem não faz nada e para quem tem uma alimentação desbalanceada. No ano que eu tive, que eu infartei, meu colesterol ele fez assim, ó. Em 8 meses eu pulei para um colesterol de mais de 350 total, né? Atrelado à situação do tabagismo, né? Da nicotina, e isso virou uma bomba relógio e aí me entupiu uma veia no coração e eu fui parar no hospital. E foi quando eu descobri que quando a gente está no limite de alguma coisa, a dor ela se torna uma coisa completamente irrelevante. A gente não sente, porque no fundo eu queria muito era viver ali. Enfim, eu dei muita sorte, porque ele identificou rápido a artéria que estava entupida, desentupiu, colocou um stent. E o meu coração, por um milagre, pelas mãos daquele médico, voltou a funcionar perfeitamente, sem me deixar com nenhuma sequela. O primeiro ano foi muito difícil para mim, porque eu fiquei um ano tomando muitos remédios. Remédio para rejeição do stent, remédio para isso e aquilo, e esses remédios me destruíram. Então foi um ano bem ruim, eu não consegui perder peso, apesar de eu mudar a alimentação, e eu só fui conseguir fazer isso um ano depois. Um padrão alimentar bem saudável é até conhecido como padrão do Mediterrâneo, né? Então, o que compõe esse padrão do Mediterrâneo? Carnes brancas, como frango, como peixe, grãos, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, carnes magras, preferencialmente cortes magros de carnes vermelhas, hortaliças como legumes, verduras de uma maneira geral, frutas, né? Cereais integrais. Então, isso é o que compõe um padrão alimentar saudável. Eu resolvi dar um outro passo na minha vida, né? Foi quando eu me perguntei que tipo de idoso que eu queria ser, né? Se eu queria ser um cara que dependesse de filho ou se eu queria ser um cara diferente. Nesse momento eu estava com 108 quilos, então eu resolvi fazer uma dieta. A gente tem, por exemplo, no abacate, que é uma fruta, né, como a gente costuma falar, é muito benéfica ao coração. Os nuts, então nozes, amêndoa, castanha, tendem a ter aí esse teor melhor de gorduras. O azeite de oliva
é muito importante também na alimentação, então colocar um fio de azeite na salada, ou mesmo que não seja na salada, ser na comida, já gera um melhor perfil de colesterol para aqueles pacientes. Então, às vezes são mudanças fáceis do dia a dia que já ajudam a melhorar o perfil de colesterol. Eu resolvi começar a caminhar. Comecei a caminhar, no começo eu andava meio quilômetro, quase morria. Eu não tinha fôlego, eu não tinha... E aí eu fui forçando, de meio quilômetro eu passei para 1, de 1 quilômetro eu passei para 2, de repente eu estava andando 5 quilômetros. De repente eu comecei a correr 200 metros, correr 300 metros, e aí eu fui perdendo peso, né? E quando eu vi eu tinha perdido 30 quilos e já estava correndo 10 quilômetros. E aí eu me apaixonei pela corrida. Tem que cuidar de todos os fatores de risco que nós todos conhecemos muito bem, né? Que é a glicemia alta, o açúcar alto no sangue, colesterol, sedentarismo, cigarro, obesidade. Então, esses cuidados são muito importantes antes e depois do tratamento de desobstrução das artérias coronárias. Eu falo sempre que se eu conseguir, eu que era um zero à esquerda no que diz respeito à atividade física, qualquer um consegue. A gente é resultado das nossas escolhas. Mas eu estou me preparando mesmo, o grande desafio agora é a Maratona de Nova York. Os principais alimentos que se associam com a elevação do colesterol no plasma, então, são os alimentos fontes de gordura. O principal deles são os alimentos ricos em gordura trans. As gorduras trans são gorduras industrializadas, são preparadas industrialmente e são utilizadas em alimentos industrializados. Não somente alimentos industrializados, mas também muitos locais, como, por exemplo, padarias, bares e lanchonetes, utilizam essa gordura ainda, né? A indústria alimentícia ela vem tirando os ácidos graxos trans dos seus produtos, mas muitas vezes esses outros estabelecimentos, que às vezes o produto nem tem rótulo, né? Eles utilizam a gordura trans no preparo, tanto no preparo do alimento, como às vezes para fritar. O que as pessoas devem olhar no rótulo? Se o alimento tem gordura trans, né? Se ele for preparado com gordura trans, já é um alimento que deve ser consumido minimamente ou idealmente que não seja consumido, tá? Uma dica importante é que às vezes vem ali no rótulo zero trans, mas se você olhar nos ingredientes, esse alimento foi preparado com gordura vegetal hidrogenada, que é gordura trans. Então esse é um cuidado que deve ser tomado. Quando pensa em alimentações mais benéficas, eu também vou conseguir aqui chamar mais atenção para que a gente olhe o rótulo dos alimentos. Comprar os alimentos industrializados, ter realmente esse cuidado na hora das compras vale a pena. Então, sempre que você pega um rótulo de um alimento ensacadinho, mas que tem lá gordura mono e poliinsaturada, alta, gordura saturada baixa, essa é a importância, para que a gente consiga aí ter o máximo de possibilidades alimentares para caber em qualquer bolso, mas com esse cuidado, que é uma coisa que a gente não divulga tanto. Então, uma atenção que as pessoas devem tomar é em relação a justamente esses produtos que às vezes não têm rótulo, mas são preparados com essas gorduras. Gordura trans a gente tem presente aí em alimentos industrializados bastante, como outros alimentos não tão benéficos, ela vai se acumulando e formando placas, né, de colesterol nessas artérias. A literatura traz que desde a infância a gente já pode ter estrias de colesterol nas coronárias e com esse depósito de gordura aí na parede do vaso, qualquer lesão no vaso ou nessa gordura, quando se solta um pedaço, o organismo vai tentar reparar, leva células para segurar aquele local que ficou machucado, que soltou, e faz um coágulo de sangue. Então, obstruir
o vaso, fechar o vaso por causa do coágulo de sangue nessas placas que se soltam é o maior risco, porque pode gerar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. A indústria alimentícia, né, o poder econômico de muitas famílias e a praticidade para se colocar o alimento à mesa ou no lanche da escola acaba interferindo na qualidade. Então, o importante é que você se preocupe em ter uma dieta balanceada, para que ela não seja só para o lado de gerar malefícios para a saúde, porque, infelizmente, eles acontecem sim. E são graves, né? A gente está falando do colesterol alto, é exatamente a condição que faz com que o adulto jovem tenha um infarto fulminante. E o SUS? O importante é o SUS. O SUS é um grande sistema, né? O maior sistema de saúde do mundo nesse modelo. É um sistema brilhante, que eu sempre defendo o SUS, né? E nunca perco a chance de falar. O SUS precisa ser melhor cuidado e reconhecido. O SUS oferece a estatina? Oferece tanto a simvastatina quanto a atorvastatina e em alguns hospitais específicos também a ezetimiba, que é um outro remédio que ajuda a baixar o colesterol. Então, quer dizer, o tratamento existe disponível para a população inteira. Não tem dúvida. O que precisa assim, os médicos terem uma consciência da necessidade dos tratamentos intensivos para baixar o colesterol e as pessoas terem consciência de que o tratamento é um tratamento crônico e não tem cura para colesterol alto e que o tratamento, quanto mais tempo ele for utilizado, maior será o benefício que as pessoas terão do tratamento. Então, um dos nossos grandes desafios é fazer as pessoas continuarem a tomar os remédios para colesterol.